Boa tarde, minhas queridas irmãs. Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós essa tarde maravilhosa, Amém. onde nós vamos louvar e bendizer o nome de Jesus. Agradecemos a Deus, porque mais uma vez estamos cada um na sua casa, por causa da pandemia. Não voltamos na nossa igreja ainda. Esperamos que muito em breve, né, bem? Sim. Possamos estar todas juntas lá, louvando o nome de Jesus no culto das mulheres, tendo a terapia do abraço, nos abraçando, nos beijando. E em nome de Jesus, eu espero que todas se encontrem muito bem essa tarde, que estejam com saúde, que não esteja faltando nada nos lares de vocês, mas se estiver faltando algo, nós vamos entregar essa tarde ao Senhor, e o Senhor vai estar nos abençoando, entrando na sua casa e trazendo a bênção que você está precisando essa tarde. Amém. E nós também aqui na nossa casa, nós temos Jesus aqui já. Ele vai dar a bênção que nós precisamos, né, bem? Amém. Então nós sabemos que o Senhor está sempre olhando para nós. Muitas vezes parece que o Senhor não está respondendo às orações, mas o Senhor está sempre com os ouvidos, com os olhos atentos ao nosso clamor e vendo as nossas aflições que nós passamos aqui, as nossas alegrias, as nossas faltas de alguma coisa no nosso lar, que falta, que nós queremos, nós temos que estar entregando para o Senhor esse nosso pedido de oração. Essa tarde, queridas, vamos estar lendo o Salmo 6, um salmo que é maravilhoso para a nossa vida. Nós sabemos que os salmos, eles nos libertam. Nós sabemos que nós podemos orar o salmo se transforma numa oração para nós. Nós podemos colocar o nome do nosso filho, do nosso esposo, da nossa filha, de uma vizinha, de um enfermo, de um conhecido, de um parente. E o Senhor vai estar ouvindo a nossa oração através do salmo. Muitas vezes nós não temos nem palavras para orar, mas então vamos orar o salmo. Vamos estar lendo essa tarde o salmo. Amém? Salmo 6. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Então ele está fazendo um lamento para o Senhor. Tudo está perturbado, até os ossos dele, a alma dele. Está falando, até quando, Senhor, eu vou passar por esses momentos de perturbação na minha vida? Aí ele vai falar, volta-te, Senhor, livra minha alma, livra-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Então, Senhor, tem misericórdia de mim, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu o meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos,
tornem-se atrás e envergonhem-se num momento. Amém, queridas? Deus não esqueceu de você, querida. Ele tem misericórdia de você. Ele tem misericórdia de nós. Ele está olhando para nós. Quando atravessamos tempos de sofrimentos prolongados, que parecem não ter fim e aparentemente sem razão, somos esmagados por nossas emoções e nos vemos deprimidos, amargurados e abandonados. É como se até mesmo Deus tivesse se esquecido de nós, permitindo-nos ser afligidos ao extremo, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Aos poucos perdemos as forças para lutar, pois não vemos uma luz no fim do túnel e perguntamos: até quando, Senhor? Mesmo sem ouvir a resposta, precisamos crer que o Todo-Poderoso, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, nos ama, tem um alto propósito naquilo que nos permitir acontecer e mantém absoluto controle sobre todos e sobre todas as coisas. Parece que Deus não está vendo, Ele está vendo todas as coisas. Ele tem o controle sobre todas as coisas e sobre tudo neste mundo. Amém? Amém. Diante da grande pandemia do Covid-19, dos temores, dos medos, do adoecimento e da morte de pessoas tão próximas, podemos abrir nosso coração diante dele, admitindo nossa visível e clara fragilidade, clamando por sua ação, mas ao mesmo tempo tendo esperança apoiado no seu caráter, pois Deus é fiel e, de acordo com a sua promessa, não permitirá passar por provações ou tentações além das nossas forças, glória a Deus, que Ele nos dá para suportar e sair do outro lado mais capazes, mais fortes, ainda para, independentemente das situações, não ceder às grandes e intensas pressões da vida. Então, o Senhor está conosco. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor já ouviu a tua súplica, querida irmã. O Senhor aceitará a minha oração. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos cantar o cântico. Eu sei que foi pago um alto preço. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos fazer um grande coral, irmãs. Vocês na sua casa, nós na nossa casa. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Por esse momento precioso que estamos cantando. Que o Senhor aceite a nossa oração. Amém. O Senhor já está ouvindo a nossa oração. Vamos cantar então, irmãs? Vamos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, Glória a Deus. para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. De novo, na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glórias a Deus, aleluia. Boa tarde, amadas irmãs. Eu quero cumprimentá-las todos com a paz do Senhor. Desejar a vocês um ótimo dia de sábado, que essa tarde seja muito maravilhosa na presença de Cristo. Para mim é uma honra estar aqui nesse culto de mulheres abençoadas por Deus e poder trazer uma reflexão aos nossos corações. Para isso eu gostaria de ler a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo de número 46 a seguir, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Essa passagem bíblica, ela é bastante conhecida de todos nós, mas eu gostaria de trazer uma reflexão aos nossos corações sobre esta palavra que Deus colocou ao meu coração. Como nós lemos aqui, nós vimos que Jesus, ele sempre estava acompanhado de uma grande multidão. E nesse dia não era diferente. Ele estava sentado à beira do caminho, este cego, e ele ouviu aquele barulho. Jesus vinha se aproximando, tantas pessoas estavam com ele e com certeza um grande alvoroço. E ele começa a prestar atenção e a gente percebe que este cego, apesar de ser cego, ele tinha muita percepção, porque ele se liga no que estava acontecendo e logo percebe: olha, é Jesus que está vindo aí.
Então ele tinha uma percepção, porque ele já conhecia a fama de Jesus. Jesus, ele curou muitos enfermos, ele expulsou demônios, Jesus multiplicou o pão, Jesus transformou água em vinho. Enfim, a fama de Jesus corria por todos os lugares. E quando ele ouve aquele alvoroço, era Jesus que vinha seguido por uma grande multidão. E ele não perdeu a oportunidade. Ao perceber que era Jesus que estava se aproximando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse momento que ele chama de Jesus, filho de Davi, ele reconhece que Jesus era o Messias. E isso aconteceu um pouco antes da sua entrada em Jerusalém. Bartimeu, apesar de cego, ele tinha percepção. Bartimeu, ele foi perseverante, ele foi insistente. Ele precisava de cura e essa era a hora. E muitas pessoas começaram a repreendê-lo, pedindo para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo de número 48. E quando o cego começa a clamar e aquela multidão irritada, ao ouvir este homem clamar e pedindo para que ele se calasse, ele não obedeceu àquela multidão. Ele precisava de uma cura, ele precisava ver de novo. E ele continua a clamar, ele continua a pedir para que Jesus ouvisse a oração dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era a sua hora, era a oportunidade. Talvez aquela fosse a única oportunidade da sua vida. Jesus estava ali. Então, amados irmãos, não vamos perder a oportunidade de clamar por Jesus, de buscar a presença de Jesus. E que nós possamos fazer como aquele homem, que o clamor nosso chegue diante de Deus com muita fé, porque este homem, ele tinha fé que aquela hora era a hora que ele receberia o milagre. Por isso ele perseverou em clamar, ele insistiu em clamar. Claro, sempre vai existir pessoas que não vai compreender a nossa fé, que não vai entender e vai querer nos intimidar diante dos nossos pedidos para que nós os calemos. Mas, queridos, fiquemos focados em nosso objetivo. Talvez o milagre está tão perto e uma pessoa chega e tira toda a sua motivação de clamar. Como aquela multidão queria que ele parasse de clamar, mas não desista. Continue clamando, continue buscando, não desista. Hoje pode ser o dia do seu milagre, o dia da sua cura, o dia da restauração da sua família, do seu relacionamento. Não pare de clamar. Não dê confiança para aqueles que não conhecem a Jesus e dizem para você: olha, para você não tem mais jeito. Esse casamento já era. Não fique insistindo, não dê ouvidos, mas dê ouvidos à palavra de Deus. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É o que diz a palavra de Deus. Então faça como este homem, mendigo e cego. Clame, não desista, insista, persevere, pois assim o Senhor ouvirá o seu clamor. Clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E uma coisa que me chama bastante atenção foi a atitude desse cego. Quando Jesus manda alguém chamá-lo, alguém chega para ele e fala: tem de bom ânimo, o mestre está te chamando. A primeira atitude que ele teve foi tirar de si aquela capa, versículo de número 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso me chama muita atenção. Aquela capa, naquela época, ela não era apenas um vestuário comum, mas ela tinha um significado de identidade. Talvez ele era reconhecido por aquela capa, ele era identificado por aquela capa.
E essa capa mostrava a condição dele, miserável. Uma capa talvez suja, imunda. Era a condição daquele homem que vivia numa condição de miséria. Além de não enxergar, ele era mendigo e ele estava ali pedindo, esmolando. Mas quando Jesus o chama, ele fica tão cheio de fé. Ele dá um salto, talvez de alegria. O coração dele talvez naquele momento tenha se alegrado muito. Olha, eu clamei, Jesus me ouviu, ele me mandou chamar. Mas a primeira atitude dele, antes de ter esse encontro com Jesus, foi tirar aquela capa. Aquela capa que estava sobre ele, que significava talvez a miséria, o infortúnio, uma vida cheia de dificuldades, porque ele não enxergava, ele tinha muita limitação, mas naquele momento ele tira aquela capa. Então, queridos, essa capa ela pode simbolizar algumas coisas. Ela pode simbolizar as nossas iniquidades, os nossos pecados. A Bíblia diz que as nossas iniquidades, elas nos afastam de Deus. No livro de Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Devemos buscar ao Senhor, buscar a santidade do Senhor, tirar essa capa de iniquidade, de pecado. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Talvez essa capa imunda, suja, significa uma vida de pecado, de transgressão, de imoralidade que nós temos vivido. Mas hoje é o dia de você lançar de si essa capa e buscar a santidade do Senhor. A Bíblia diz que sem ela nós não veremos o Senhor. E foi exatamente isso que ele fez. Ele tirou aquela capa para ter um encontro com Jesus. Uma outra lição que essa passagem também nos dá é que nós não devemos nos apegar ao passado. Talvez você tenha se apegado ao seu passado, vive uma vida amargurada, uma vida cheia de ódio, uma vida cheia de ressentimento. Você não consegue vislumbrar aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a sua família, porque você se apegou ao seu passado. Que neste dia você possa deixar o seu passado para trás. Você pode lançar esse passado para bem longe de você e buscar o novo de Deus para a sua vida. Deus tem tantas coisas maravilhosas. Deus tem salvação, Deus tem libertação, Deus tem cura, Deus tem transformação para a tua vida, para o teu filho, para o teu esposo. Então busque a santidade, busque viver na presença do Senhor em santidade, deixando essa capa do pecado de lado, para que o Senhor possa te ouvir quando você clamar. Eu quero te dizer que a sua vida, ela pode começar a mudar quando você entender que você precisa da misericórdia, que você precisa do perdão, que você precisa da graça. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça nós somos salvos. E também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que você possa buscar a santidade, se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor as suas culpas e viver a nova vida que Deus tem para você. E não se apegar mais à sua vida antiga, à sua vida passada. Algo muito importante também acontece. Quando Bartimeu recebe a cura, ele tem um coração grato, ele tem um coração agradecido. Nós temos sido agradecidos a Deus, nós temos sido gratas ao Senhor. Muitas vezes nós esquecemos aquilo que o Senhor já tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa família, nossa mesa farta, nossa saúde, e nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor. Este homem, ele teve um coração grato. Como assim ele teve um coração grato? Ele começa a seguir a Jesus. Quando Jesus o chama,
Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? Ele diz que eu torne a ver, eu quero ver. E aí no versículo de número 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Muitos foram curados por Jesus, muitos foram libertos por Jesus, mas nem todos seguiram a Jesus. Mas Bartimeu, ele fez diferente. Depois de receber o milagre, ele não se contenta apenas em ser curado, mas ele deseja seguir a Jesus, ele começa a seguir a Jesus, ele começa a seguir os passos de Jesus. Então no coração de Bartimeu havia muita gratidão a Deus, e a maneira de expressar isso, de demonstrar isso de alguma maneira, era seguir a Jesus. Esse ex-cego Bartimeu, ele resolve seguir Jesus pelo caminho. Apesar dele ter tido uma vida tão difícil, tão sofrida, antes de ser chamado por Jesus, ele não perdeu essa oportunidade. Ele aproveitou muito, muito bem. Deus, ele sempre te dará uma oportunidade. Deus sempre nos dará uma oportunidade de encontrar o Salvador, o caminho verdadeiro. O que antes estava na beira do caminho, agora ele se encontra no caminho. João capítulo 14, versículo 6 diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, para que possamos ser verdadeiros seguidores de Jesus e não somente admiradores à beira do caminho, nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo, aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador, porque Jesus, ele deu a vida dele por mim e por você ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, que se você ainda não teve esse encontro com Jesus, que você aproveite essa oportunidade, entregue a sua vida a Jesus, confesse Ele como seu Salvador e Senhor, e com certeza você receberá um milagre, o maior milagre, a salvação em Cristo Jesus. E a salvação, ela vem acompanhada de grandes presentes. Deus não apenas nos presenteia com a salvação, mas quando nós o aceitamos como nosso Salvador, quando nós resolvemos seguir a Jesus, estar com Jesus, as coisas mudam, a história é outra. Então, que você possa, neste dia, aproveitar as oportunidades, ter a percepção de que a vida que você está vivendo não está agradando ao Senhor, que você precisa de um milagre e que você precisa se aproximar de Jesus com fé, deixar a sua vida de iniquidades, de pecados e servir ao Senhor. Ter essa atitude de servir ao Senhor e seguir a Ele, seguir a Jesus. E Ele sempre estará com as mãos sobre você para te abençoar, para abençoar a sua casa, sua família, sua vida, seus sonhos, seus projetos. Não desista, não pare à beira do caminho, não fique à beira do caminho, mas siga Jesus, o caminho, e com certeza você terá uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida você vai conseguir ver o futuro, você não vai ficar preso ao passado, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é hoje, ele é ontem, ele é eternamente. Então Jesus, ele está com você. Se você entregar a sua vida a ele, se você convidá-lo a fazer parte da sua vida, ele vai mudar a sua história. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho verdadeiro que nos leva a Deus. Talvez a sua alma hoje está sedenta, você está cheia de sede por uma vida nova, por algo que Deus tem para a tua vida e não sabe como se chegar a Ele. É só entregar as suas vidas, é só entregar a sua vida ao Senhor e segui-lo, o caminho verdadeiro. Isaías profetizou a respeito de Jesus dizendo: Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro,
Ele é o Pai da eternidade e Ele é o Príncipe da paz. Talvez você esteja vivendo uma guerra interior, uma guerra na sua casa, mas Jesus, Ele é o Príncipe da paz. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, orar por essa mulher que está assistindo, Senhor Jesus, esta reflexão, que está conosco linkada neste culto, Deus. Espírito Santo, se faça presente na vida dela, que ela possa entender, ó Pai, tudo aquilo que ela ouviu neste dia, que ela possa, Espírito Santo, entregar a vida dela sem reservas, que ela possa buscar viver essa vida de comunhão com o Senhor, essa vida de entrega diária, deixando tudo aquilo, Senhor, do passado que tem amargurado, que tem trazido tanto sofrimento à vida dela. Senhor, que o Senhor faça algo novo, que o Senhor se revele a ela de uma maneira toda especial, mostrando o quanto ela é amada do Senhor, o quanto ela é importante para Ti. Ó Pai, em nome de Jesus eu quero repreender, Senhor, toda depressão, ó Senhor, toda tristeza, toda amargura na alma, todo cansaço espiritual, toda ansiedade, Pai. Eu quero repreender no nome de Jesus e quero declarar, Senhor, uma vida nova em Cristo Jesus, uma nova história para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que Deus te abençoe, minha querida irmã, meu querido irmão que está conosco, que você seja neste dia visitada pela presença do Eterno, pela presença de Jesus, o Salvador. Um beijo no seu coração. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: Ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o Mestre, não adianta insistir, pois Ele está longe e Ele não vai te ouvir. Com a multidão, pois a bênção queria ele receber.
Pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho meu, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então se levante e seja curada, como Bartimeu. Levante. Minhas queridas irmãs, vamos agora ler um próximo texto que se encontra em Marcos 10, 46 a 52. Depois que nós acabarmos o nosso culto, vocês podem pegar a Bíblia de vocês, se não tiverem com ela na mão agora, e ler de novo o texto, e meditar nesse texto, orar esse texto, o Salmo 6, que nós lemos no começo, e agora Marcos 10, 46 a 52. Marque na sua Bíblia, querida. Releia, porque lendo só uma vez, muitas vezes a gente não grava. E nós temos que ter a nossa memória, ter na nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. A única esperança que nós temos aqui neste mundo é Jesus Cristo. Amém? A Bíblia Sagrada, as palavras de vida eterna, as palavras que transformam a nossa vida, as palavras que dão refrigério para a nossa alma, as palavras vindo de Jesus Cristo ao nosso coração, as palavras que fazem a gente sentir muitas vezes até emocionadas, porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós e faz um mover dentro da gente, um mover gostoso, né? As lágrimas vêm aos nossos olhos, aquelas lágrimas de refrigério. É muito bom ler a palavra de Deus, queridas, tá? Então vamos estar lendo agora um milagre de Jesus maravilhoso. Um milagre de Jesus daquele cego, mendigo, que vivia à beira do caminho, sem ninguém, sem enxergar. Mas quando Jesus passou, a bênção chegou, a cura chegou, o ânimo chegou. Esta tarde vamos estar lendo esse texto e também vamos encontrar esse Jesus maravilhoso e que ele vai solucionar a sua vida, o seu problema, a sua dificuldade. Amém? O cego de Jericó. Depois foram para Jericó Jesus e os discípulos. Amém? E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que coisa preciosa, irmãs. Que mensagem maravilhosa. Muitas vezes nós estamos tão aflitas, nós estamos vendo as coisas acontecendo em nossa casa, na nossa vida, as enfermidades, e nós temos muitas vezes que gritar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, da minha família. Tem misericórdia daquela dificuldade que eu estou passando, daquela enfermidade. Jesus mandou os discípulos chamarem o cego. E Jesus falou assim, e os discípulos falaram para o cego, quando o cego chegou perto do cego, que estava mendigando, eles falaram assim: tem bom ânimo, levanta-te, que Jesus te chama. Esta tarde, irmã, para mim e para o João Marcos também, Jesus está falando para mim, para o João Marcos, para vocês, todos que estão assistindo, mulheres, homens, não importa a idade, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, Ismênia, tem bom ânimo, João Marcos, tem bom ânimo, querida irmã, tem bom ânimo, querido irmão, tem bom ânimo, minha amiga, tem bom ânimo, meu amigo. Levanta-te, não fica prostrado, que Jesus está te chamando essa tarde. Amém. Glórias a Deus. Amém. Que coisa maravilhosa. Jesus falou para o cego, Jesus está falando para você essa tarde: irmã, irmão, qual é o seu problema? Jesus falou assim para o cego: o que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando para você essa tarde: o que você quer que eu te faça? O cego disse: eu quero ver, Jesus, eu quero ter vista. E você também pode falar: Jesus, eu tenho essa dificuldade, resolva para mim. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Irmã, a tua fé vai salvar você. Amém. Desse problema, dessa dificuldade essa tarde. Eu creio, amém? Você também crê, né? Nós cremos. O cego de Jericó é um exemplo a ser seguido, pois mesmo não vendo, ele podia ouvir e podia falar. Por isso gritou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se prendeu ao fato de não enxergar, mas apesar disso, ficou atento ao que acontecia ao seu redor. Bartimeu, que é o cego, teve fé que o Senhor podia curá-lo. Bartimeu, o cego, mendigo, à beira do caminho, perseverou em chamar por Jesus. Não desistiu, gritou, foi repreendido pela multidão, mas isso não o abalou. Ele estava focado em sua vitória e continuou a gritar até receber o seu milagre. Bartimeu teve a atitude de ir a Jesus. Nós também vamos tomar esta tarde a atitude, já tomamos, né, irmãs? A atitude de ir até Jesus. Não importa o que a multidão está falando, contrário a você, contrário à sua fé. Vamos até Jesus,
que você vai receber a bênção que você está esperando. Amém? Vamos cantar um hino maravilhoso do nosso hinário para o culto cristão. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Vamos louvar o Senhor, irmãs. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém. Amém. Amém, meu amor João Marcos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que hino precioso. Amém. Que hino maravilhoso. Nós louvamos o Senhor por esse hino, por essas palavras. E nós sabemos que quando nós cantamos, nós temos liberta nosso coração. Amém. Nosso coração é liberto das tristezas, dos rancores, das mágoas. O Senhor vem e desce quando nós, Ele ama quando nós louvamos. O Jesus, Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então Ele está habitando hoje nossa casa, no nosso lar, porque estamos louvando ao Senhor. Vamos estar orando, intercedendo por esse dia 7, aliás, já intercedemos, né? Pelo dia 7 de setembro, Amém. que é a grande passeata, né? Então, vamos hoje também estar continuar intercedendo pelos líderes, pelas autoridades do Brasil. Antes de orarmos pela nossa família, nós temos que orar pelas autoridades do Brasil, para que nossa família seja abençoada, para nós termos uma vida mansa e quieta, como diz a palavra de Deus em Timóteo, e orarmos por todas as autoridades do mundo,
para esse coronavírus que se acabe, para nós voltarmos com nossos cultos presenciais, sem medo, Amém. né? Amém. Orarmos para nossos filhos, para nossa família, para esse mundo todo que precisa tanto de Jesus. Vamos orar então, queridas? Vamos. Senhor, estamos na Tua presença gloriosa, Amém. louvando a Deus por esta tarde, que nós podemos sentir a Tua presença em nossas vidas, Amém. podemos ver o Seu amor por nós, a Sua misericórdia sobre nossas vidas, através dos textos bíblicos, através, Senhor, dos louvores que nós cantamos. Nós agradecemos por isso, meu Pai. Amém. Nós Te louvamos, Senhor. Ó Senhor, entra com providência, Senhor, nas autoridades do Brasil. Meu Deus, como nós precisamos da Tua paz neste Brasil, meu Deus, meu Pai. Amém. Repreenda deste Brasil todo espírito maligno nas autoridades, toda autoridade que é contrária principalmente ao Teu Evangelho, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus, que nós possamos ver a luz de Cristo brilhando neste Brasil, que nós possamos continuar tendo essa liberdade de proclamar o Evangelho de Cristo, Amém. de irmos na igreja, Senhor Deus, de podermos comprar o que nós quisermos, de ir onde nós quisermos, que haja paz, que haja uma mansidão, que haja quietude no Brasil, meu Deus. Amém. Repreende toda ação maligna em nome de Jesus, não só no Brasil, meu Deus, mas eu te peço neste mundo todo, todas as autoridades, Senhor Deus, que estão sob o teu comando, Senhor Deus, visita esses países que estão sendo tão perseguidos, Senhor Deus, com o Evangelho, que haja salvação nestes lugares do mundo, Senhor. Entra com providência, meu Deus, meu Pai. Então pedimos pela nossa família, entra com providência na vida de cada um, cada necessidade, cada irmãzinha essa tarde está colocando diante do altar da graça e da misericórdia. Derrama a sua bênção, derrama a sua cura, derrama a libertação, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, estarmos tranquilos, que a tua palavra diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Amém. Estamos colocando toda a nossa ansiedade a teus pés, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque nós sabemos que há poder no sangue de Jesus para repreender todo espírito de ansiedade. Estamos lançando ao Senhor toda a nossa inquietude, Senhor Deus, agora, porque só o Senhor pode resolver todas as nossas dificuldades. Nós te agradecemos pela sua bondade infinita, porque estamos vivos, Amém. pela sua misericórdia e bondade que se renova cada manhã nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um culto, que tivemos o privilégio de estarmos essa tarde cultuando o seu nome, todos juntos, online mesmo, mas o Senhor está presente em cada lar. Nós sabemos que o Senhor já entrou nos lares essa tarde e nós agradecemos, Senhor Deus, por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querida e querido, nosso abraço, que Deus abençoe cada um Amém. e que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de vocês. Amém? Amém. Olá, eu sou a Adriana Júnior e quero cumprimentar todas as queridas e amadas irmãs da PIB de São Paulo, a Primeira Igreja Batista. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja no coração de cada uma de vocês. E eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui e esse trabalho lindo das mulheres que tem impactado nossas vidas. Todo mês a gente recebe palavras maravilhosas, canções maravilhosas. E hoje o meu dia de estar aqui falando um pouquinho de mim, do meu trabalho, me apresentando para você. E agradecer a Deus pela experiência de também ter recebido orações, pessoas que me ajudaram em oração nos meus momentos difíceis. Então eu quero agradecer você
por ter me ajudado e orado por mim. E hoje eu vivo um milagre de Deus na minha vida, de estar de volta com saúde e voltando a trabalhar. É bom trabalhar, não é mesmo? É bom a gente ter algo a mais para fazer. Eu sei que nós cuidamos da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, cuidamos da obra do Senhor e sabemos que tudo que Ele tem feito tem sido o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. E o que eu faço? Eu sou professora, orientadora vocal. Eu sou formada em pedagogia, mas eu dou aula de canto. Já desde os meus 15 anos de idade que as pessoas me procuram para poder ajudá-las. E então eu fui buscar na ULM, que é a Universidade Livre de Música, aí também na Tom Jobim, e fiz um curso também pela Prefeitura e pela OMB, que é a Ordem dos Músicos do Brasil. Eu fui me aprimorando, aperfeiçoando, buscando técnicas, com experiências reais na minha vida, por experiências com fonoaudiologia e pessoas especializadas também me ajudando e fazendo uma parceria. Até então a gente educou mais ou menos 3.000 alunos na região da Zona Sul e então agora no centro de São Paulo, onde eu estou aqui na igreja, a Primeira Batista e morando. E então eu continuo a lecionar, eu continuo a dar aula na Zona Sul. Ainda assim a maioria dos nossos alunos estão na região da Zona Sul. Então eu tenho uma turma lá no Jardim Ângela, onde a gente trabalha respiração, relaxamento, aquecimento. É um trabalho voltado para grupo de louvor, é um trabalho voltado para as pessoas que cantam na igreja e algumas atividades particulares, pessoas que procuram técnicas vocais para cantar. E então a gente tem a nossa apostila, onde a gente tem todo um trabalho específico para vozes e matérias específicas, matérias que falam sobre a matéria do aquecimento, da técnica vocal, do alongamento vocal, do exercício de alongamento no corpo. Então a gente vai trabalhando a voz para que a gente possa cantar bem. E um dos lemas da Adriana Júnior é: a respiração é a base de tudo. Se você respira bem, você canta bem. Às vezes, se você está passando um momento difícil e você deixa de respirar, então logo você terá mais dificuldade. Então, quando você respira, você pensa melhor e faz as coisas acontecerem melhor. Então, assim, a gente ensina essa técnica da respiração. A gente sempre sabe que a respiração entra pelo nariz e vai para os pulmões. E a gente busca o apoio do diafragma. Mas a gente também busca o apoio do diafragma pélvico, é onde vai dar um apoio, sustentar a sua voz, né? Vai dar um equilíbrio. Então, as pessoas nos procuram para essa atividade do canto. As pessoas procuram para essa atividade da apogiatura, do solfejo. A gente também trabalha com dicção, né? Então a gente brinca muito com o rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha ruim resolveu remendar, né? É muito engraçado porque todo esse tempo que eu fiquei assim um pouco de repouso, 90 dias, então até eu tô voltando a fazer as atividades de fonoaudiologia, de dicção, até eu tô retomando. E nós temos aí algumas demonstrações em algumas salas de aula. A gente trabalha também com crianças, com jovens. E a gente traz assim para a criança falar melhor. Então a gente tem ajuda no trato vocal para cantar. Quem canta, os seus males espantam, como diz por aí, né? Aqui o nosso lema é a gente louvar, né? A gente adorar a Deus. Então mesmo cantando, adorando, louvando, a gente busca aprimorar, como Davi, que é a nossa referência, né, de adoração, e ele buscava o aperfeiçoamento, sempre aprimorando e aperfeiçoando, e aperfeiçoar significa técnica. Por que a gente busca técnica? Não é para chegar num altar, num púlpito ou num lugar e ficar demonstrando o que sabe, mas é para você sustentar a sua saúde vocal. Quando você busca uma saúde vocal, você tem um equilíbrio vocal, vai te ajudar a cantar melhor. Né? Quando se é uma criança, um jovem, um adolescente, tem aquela fase da mudança. Ou então quando é idoso, que chega a parte da presbifonia da voz, que é o envelhecimento da voz, é necessário buscar então conhecimento. E é isso que a gente faz, a gente dá relaxamento, aquecimento, técnicas vocais
e tudo com base em fonoaudiologia. A gente aconselha a pessoa a ir buscar, por exemplo, um otorrino, um fonoaudiólogo, para cuidar da voz, e então buscar um professor da aula de canto, um orientador vocal, onde vai te orientar a cantar melhor, e assim você vai poder ter uma saúde vocal e cantar. Hoje, com a tecnologia bem avançada, né, é muito mais fácil de encontrar a gente, né, no telefone, no WhatsApp, no Facebook. Então o meu WhatsApp, Adriana Júnior, o telefone 11 98185 3515. Também você procura a cantora Adriana Júnior no Instagram, cantora Adriana Júnior no Facebook, e tem um e-mail, professoraadrianajunior@gmail.com.br. Então a gente vai estar ligado diretamente e eu vou passar a apostila para você. Nós temos o link de atividades, então você recebe na sua casa o link de atividades, aonde lá ensina passo a passo como cantar, como respirar, como falar melhor, como cantar, como se pronunciar, como interpretar uma canção. E também, depois que você recebe o link, você recebe a apostila, a gente envia solfejos e a gente faz aula online também. Então as nossas aulas a gente agenda pelo menos, por enquanto na pandemia, uma vez por mês ou a cada 15 dias se encontrar presencialmente, para a gente ter aquele contato, né? Entender o que está acontecendo internamente na sua respiração, no seu diafragma. Então por isso que a gente precisa ter. A aula de canto não tem jeito, tem que ter um contato, tem que ter, né, algo juntinho ali para a gente poder trabalhar. Então, com todos os cuidados de usar máscara, né, de toda a distância, lavar as mãos, mas a gente precisa ter essa aula juntinho. É necessário que você faça as aulas de canto, mesmo que você receba o link, as apostilas e faça a aula presencial, é importante você entender o seu corpo para você ter a responsabilidade de passar o que você sente e o que você quer para as pessoas que estão te ouvindo.